Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos de volta! Começando aqui uma aula muito interessante hoje sobre matemática básica. Iremos aprender alguns macetes, iremos aprender algumas musiquinhas, alguma coisa do tipo, para você que é criança, para você que é adolescente, para você que é gente, ou você, cachorro, que está aí latindo. Estou aprendendo muito bem, muito bem, muito bem. Comecemos, mas primeiro, antes de tudo, toca a vinheta, vai! Como se fosse especial essa vinheta, é nada mais do que. Vocês viram que eu fiz uma mágica? Tá, enfim. Bom, gente, começando mais um vídeo, hoje vamos falar um pouco sobre matemática básica. E eu acho muito importante que a gente tenha bem legal as operações básicas gravadas na cabeça de uma forma que a gente não esqueça. Porque acontece de nos preocuparmos às vezes com coisas tão mais difíceis e deixarmos de lado as coisas fáceis e a gente acaba pecando sempre nas fáceis. Para começar, eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver se está aparecendo legal. Isso aqui é uma igualdade, um sinal de igualdade. Ou seja, tudo que vai, volta. Não esqueçam, igualdade, tudo que vai, volta. Um exemplo para não esquecer é lembrarmos dessas balanças aqui. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês, tá? Essas balanças antigas de feira, não sei se vocês lembram. Nessas balanças de feira antigas era interessante porque quando você ia comprar, por exemplo, 1 quilo de banana, o feirante colocava uma quantidade de banana num lado do prato, o prato fazia assim, pesava. E depois colocava um peso, né, exatamente de 1 quilo aqui, e se ficasse em equilíbrio, significava que eu tinha 1 quilo de banana. Simples, lógico e fantástico. Toda vez agora que nós nos depararmos com alguma igualdade, nós temos que lembrar que uma igualdade é uma balança antiga diferente. Se eu tenho uma coisa em equilíbrio com outra, isso é exatamente igual. E tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Quer um exemplo bacana? A gente vai trabalhar um pouco com equações, primeiro, segundo, terceiro, etc., os graus aí que a gente vai trabalhar, mas o importante é que toda equação ela é uma igualdade. X igual a alguma coisa. Agora, peraí, o que é o x? Não esqueçam que uma incógnita, como a gente chama essas letrinhas que ficam atrapalhando a vida da gente que estuda matemática, uma incógnita nada mais é do que uma pegadinha do malandro. E aí pegadinha do malandro. Por quê? É um número disfarçado de letra. Então se eu posso disfarçar de x, de y, de j, de c cedilha, eu posso disfarçar a letra que eu quiser, mas sempre aquela letra que eu vou chamar de incógnita, essa incógnita é um número que está escondido ali que eu preciso descobrir. Então, lembrando que a gente tem uma igualdade e nós vamos ter algumas equações. Dá uma olhada nisso aqui para começar. Olha só, primeiro aqui, x mais 2 igual a 3. Bom, você já sabe que o x é uma incógnita, você quer descobrir o valor dele, você quer descobrir o número que está escondido atrás. Existe uma passagem matemática que a gente não faz, que é essa aqui, ó. Vocês notaram que eu tenho x mais 2, exatamente como aqui em cima, e o 3 aqui, e eu estou subtraindo o 2 dos dois lados? Lembra que eu tenho uma balança. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. O que a gente aprende em matemática é, se eu tenho uma soma de um lado, eu passo para o outro lado subtraindo. Aí fica fácil. 3 menos 2 é igual a 1. Parabéns. Tá legal, mas o que isso quer significar? Significa que tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, se eu tivesse uma balança em equilíbrio, eu tenho aqui uma balança. Eu tenho um quadradinho e eu tenho um outro quadradinho que são iguais, mesma massa, mesmo peso. Coloquei de um lado, coloquei do outro, balança em equilíbrio. Se eu colocar mais um quadradinho aqui, essa balança vai pesar. Ela vai sair do equilíbrio, obviamente vai sair da igualdade. E se eu pegar um outro quadradinho igual a esses outros e colocar do outro lado, essa balança vai voltar ao equilíbrio. 2 quadradinhos são iguais a 2 quadradinhos. O que significa? Que sempre que eu mudar um lado e mudar o outro, eu tenho que mudar igual. Eu não posso simplesmente acrescentar quadradinho de um lado ou tirar aleatoriamente do outro. Eu tenho que ter o meu equilíbrio. E é exatamente essas as passagens que a gente não estuda na matemática. X mais 2 igual a 3. É uma equação básica, ok? Mas a gente não aprende que se eu faço de um lado, eu faço do outro. E olha como fica fácil. 2 menos 2 é 0. X mais 0 é x. Se eu somar 0 a alguma coisa, continua sendo alguma coisa. Um exemplo de sala de aula. Eu estou bravo, eu quero que 0 alunos saiam dessa sala. Não vai sair ninguém. 0 não faz diferença. Ou, pessoal, hoje nós temos um aluno novo, aluno 0, por favor, pode entrar. Não vai entrar ninguém.
O zero não altera nada no que se refere, no que diz respeito à soma ou à subtração. Então eu tenho x mais 0, x. E do outro lado eu fiz a mesma coisa, eu subtraí o menos 2. Eu subtraí 2. Então 3 menos 2, 1. Claro que a gente vai aprender em matemática que quando eu tenho um número somando de um lado, eu passo o número para o outro lado subtraindo. Ficou fácil, né? X mais 2, eu passo mais 2 menos. Tudo que está mais, vai menos. X é igual a 3 menos 2. Olha aqui, ó, a passagem que está escondida. X igual a 1. Aí a gente pode voltar na primeira equação para poder ver se está certo. 1 mais 2 é igual a 3, sim ou não? Sim. Muito bem. Acertamos a equação, acertamos a questão. Descobrimos o valor que o x, ou descobrimos o número que estava disfarçado de x, que nesse caso era o número 1. Tá meio corrido ou não, não sei, mas eu acho que deu para entender um pouco. Não se esqueçam que uma igualdade é uma balança, e tudo que eu faço de um lado eu faço do outro. Essa passagem que eu estou colocando em vermelho, a gente não faz muitas, os professores não fazem muitas vezes nas aulas, então fica um pouco complicado de descobrir. Mas vamos fazer mais uma, vamos fazer agora diferente, uma subtração. Dá uma olhada aqui. Vou fazer assim agora, diferente um pouco, estou olhando lá porque eu estou no espelho. Beleza, aqui, ficou legal. Eu tenho aqui x menos 1 é igual a 7. Bom, pela matemática normal, pelo professor e tudo que a gente sempre aprende, eu tenho menos 1 aqui, eu passo mais 1 para o outro lado. Mas a passagem que está escondida nada mais é do que essa aqui, ó. Eu tenho x menos 1, eu vou somar 1 para tirar esse 1 daqui. Se eu faço isso de um lado, eu faço isso do outro também. Tá dando para ver? Tá. Então, x menos 1 mais 1 é x. 7 mais 1 é 8. Ah, mas será que isso está certo? Volta para cá. 8 menos 1 é 7? É, acertou a questão. Deu para entender mais ou menos? Acredito que sim. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. A gente já sabe que uma igualdade é uma balança em equilíbrio e que quando eu tenho uma subtração de um lado, eu passo somando para o outro. E quando eu tenho uma soma de um lado, eu passo para o outro lado subtraindo. Show de bola. Agora vem a parte legal. Quando eu estudo matemática, eu não aprendo nada. Ó, nunca se esqueçam disso. Por favor, não tornem isso uma verdade absoluta, mas lembrem sempre disso. Quando eu estudo matemática, eu não aprendo nada. Eu não aprendo nada. O que esse nada significa? Vamos colocar o na em cima, dividindo por o da embaixo. Nada. Quando eu estudo matemática, eu não aprendo nada. O que esse nada significa? Significa que sempre que eu tiver uma divisão, e essa divisão vai ter um numerador em cima e um denominador embaixo. Viu que fácil? Nada. Nada começa com n de numerador. Numerador em cima. Dá. Nada. Dá. Termina com dá de denominador. Denominador embaixo. Parece bobo, eu sei, mas às vezes a gente chega na universidade, por exemplo, vai fazer uma prova e não se coloca normalmente essa divisão. Simplesmente se diz, considere um numerador tal e um denominador tal. Aí você sabe, se ela falou numerador primeiro, é o que vai em cima. Ok, mas pode ter pegadinha. Você pode ter que falar primeiro o denominador. E se você não sabe que quando você estuda matemática você não aprende nada, você não sabe que o numerador está em cima e que o denominador está embaixo. E uma divisão é simplesmente pegar um número maior e dividir por um número menor. Claro que pode acontecer de dividirmos um número menor por um número maior. E aí nós vamos ter números decimais, vamos ter números com vírgula. Mas no caso aqui hoje vamos trabalhar só com... Joguei no chão. Só com a divisão de números maiores por números menores. Exemplo? Olha só isso aqui. Vou fazer assim, ó. Assim ficou beleza. X, de novo x, mas que safado esse x. Vou dividir x por 2. X dividido por 2 é igual a 6. Matematicamente falando, lá das aulas da tia Cremilda, lá quando a gente aprendia isso no ensino médio ou no ensino fundamental, ela dizia, peguem o seu denominador e passem multiplicando. E aí você fazia o quê? Pegava o 2, multiplicava por 6 e tinha 12. Mas qual que é a passagem que está escondida aí? Lembra da igualdade? Se eu tenho uma igualdade, eu tenho uma balança. Olha a passagem que está escondida lá. Eu tenho x dividido por 2, eu vou multiplicar por 2 para tirar esse 2 daqui. Porque 2 dividido por 2 é 1. E se eu faço isso de um lado, eu tenho que fazer isso do outro. Então, aquela passagem que nós tínhamos como passa o 2 multiplicando, nada mais é do que a nossa velha balança diferente. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. E aí é claro que vai dar certo. O 2 passa multiplicando, 6 vezes 2, 12, e volta para cá. 12 divididos por 2 é 6.
acertamos a questão. Legal? Eu sei, aula de matemática básica. Se você está mais avançado do que isso, perdoem em catalão, né? Me perdoe. Mas é aula de matemática básica. E para a gente terminar, vamos fazer então uma multiplicação, as 4 operações básicas da matemática. Soma, subtração, divisão e multiplicação. Olha que fácil, quer dizer, mais ou menos? Eu tenho que 4x, quando eu digo 4x, eu quero dizer 4 vezes o x. O número que está escondido aqui de x, eu vou multiplicar por 4 e vou ter 500. Aí, normalmente, a tia Cremilda ia ensinar como: meus queridos alunos, se eu tenho uma multiplicação, eu passo dividindo. E aí você fazia isso sem saber o que você estava fazendo. Lembra de novo? Balança diferente. Volta para cá. Eu tenho 4x, eu vou dividir por 4, porque 4 divididos por 4 é a mesma coisa que 1. E aí, se eu divido por 4 de um lado, eu tenho que dividir do outro. E nesse caso, eu vou ter uma divisão, então, de 500 dividido por 4, 125. Volta para cá. 125 vezes 4 é 500, sim ou não? Vamos fazer uma matemática básica. Já estamos fazendo mais de cabeça. 125 vezes 1, 125. Vezes 2, 250. Vezes 3, 375. E vezes 4, 500. 125 vezes 4 é a mesma coisa que 250 vezes 2, que é 500. Deu para entender? Qual que é a moral da aula de hoje? Um pouquinho mais longa, claro, mas é a primeira aula, matemática básica. Nunca se esqueçam que uma igualdade, tudo que vai, pode voltar. E é igual a uma balança diferente. Eu tenho que estar sempre em equilíbrio. Muito bem. Revisando rapidinho. No caso da soma, se eu tenho uma soma de um lado, eu passo subtraindo para o outro. Se eu tenho uma subtração de um lado, eu passo para o outro lado somando, sempre o contrário. Quando eu estudo matemática, eu não aprendo nada. E se eu não aprendo nada, o numerador é o número que fica em cima de uma fração e o denominador é o número que fica embaixo. E aí, se eu tenho alguma divisão de um lado, eu passo o número que está embaixo multiplicando. O número que está dividindo, multiplicando. E se eu tenho uma multiplicação, eu passo o número que está multiplicando dividindo. Sempre o contrário. Espero que vocês tenham gostado. É a primeira aula do nosso site, do nosso canal, né? Primeira. Valeu aí pelos elogios da nossa primeira. Claro, a gente lançou há pouco tempo, mas eu já recebi alguns chats no Facebook, eles estão dizendo: pô, que bacana, espero que seja legal. Nossa próxima aula vai ser alterada, não vai continuar a matemática, eu vou fazer alguma coisa mais prática, alguns experimentos explosivos, por exemplo. E se você gostou, você pode curtir, você pode compartilhar. Se você não gostou, você não precisa também, mas também não precisa zoar. Muito obrigado. E é isso aí. Um grande abraço e tchau!